Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação poder estar diante de vocês e abrir a palavra de Deus e compartilhá-la com todos, quer estejam aqui no templo, quer estejam do outro lado aí da câmera, nos assistindo. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês, sobre cada família representada. Eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler agora só 2 versículos, o 1 e o 2. Você já abriu sua Bíblia? Amém? Mesmo assentado, mas com reverência que a palavra de Deus requer de nós, nós vamos fazer então a leitura desses 2 versos. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero orar também a Ti e pedir que o Senhor use a minha vida, como já foi solicitado ao Senhor. Eu me uno à oração da Tua filha Ana Lúcia e clamo a Ti por misericórdia. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Dá, ó Deus, entendimento sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito atue neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, também é a minha oração. Então, o primeiro versículo diz assim, amados: todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Verso 2 agora. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre a ética do trabalho. A ética do trabalho com base nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, é interessante a gente falar de uma forma, ainda que breve ou resumida, do que vem a ser ética. O que é ética? Ética, irmãos, na prática, tá? É uma espécie de exercício que nos leva a refletir sobre aquilo que é moral ou não é moral. Na prática, quando a gente pensa se o que eu quero é aquilo que eu devo fazer, e até mesmo se eu posso fazer, a gente está fazendo um exercício sobre a ética. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo fazer. Então, existem atitudes, comportamentos éticos e outros que são antiéticos. Mas um exemplo para a gente entender o que é ética, quando você
houve uma fofoca sobre isso ou aquilo, e você decide não compartilhar da fofoca, isso é um comportamento ético, não é? Quando você ouve uma mentira e decide passar essa mentira para frente, isso é um comportamento antiético. Ficar falando mal das pessoas não é recomendável. Por quê? Porque não é ético. Então, hoje nós vamos falar sobre a ética do trabalho. Em segundo lugar, ainda a título de introdução, é bom a gente compreender o significado da palavra trabalho. Aliás, essa palavrinha pequena tem um amplo significado. Eu separei apenas 2. Se você abrir qualquer dicionário, você vai perceber que há muitos conceitos sobre trabalho. Então, o primeiro conceito que eu separei aqui é que trabalho é o emprego da força física ou intelectual para realizar alguma coisa. Há trabalhos em que você, por exemplo, desgasta mais a mente, né? Você tem que fazer um intenso exercício de reflexão, né, de pensamento, para você se inspirar, para você pensar, para você produzir, por exemplo, para você escrever, para você ensinar. Você trabalha muito com a mente, mexe muito com a mente. Agora, existem aqueles trabalhos, por exemplo, nós vamos fazer na terça-feira, vamos ajudar lá naquela obra lá do PNB. Não que ali também não tenha um trabalho intelectual, afinal de contas, para você fazer um traçado, erguer um tijolo, você tem que tirar uma medida, você tem que fazer um cálculo, senão o negócio sai torto, né? Você faz um concreto insuficiente, e aí você vai erguer o muro, por exemplo, a laje, sei lá, o negócio cai, porque não tem sustentação, então tem uma engenharia nesse negócio também. Mas há de convir que existem certos trabalhos que demandam muito mais esforço físico. Por outro lado, um outro conceito de trabalho é o seguinte: é o conjunto das atividades humanas empregado na produção de bens ou de serviços. Então, esse também é mais um conceito de trabalho, muito usado, por exemplo, na área da economia. Em terceiro lugar, ainda a título de introdução, é bom a gente pensar no trabalho sob a perspectiva da criação da humanidade. Isso por quê? Porque, irmãos, desde que o homem fora criado, o trabalho já fazia parte da sua vida. E assim, queridos, a gente quebra aquele paradigma, ou aquele estigma, até melhor dizendo, estigma, né? De que o trabalho decorre de uma maldição. Existem pessoas que encaram o trabalho como uma maldição. Só veem o trabalho como algo penoso. Tem gente que quer se livrar do trabalho a qualquer custo. E essas pessoas que pensam assim, certamente não estão conectadas com Deus. Essas pessoas que pensam assim, elas estão destoando do propósito original de Deus para a humanidade. Desde que o homem foi criado, uma das primeiras coisas que Deus falou com o homem foi dar a ele instruções sobre o que fazer, ou seja, instruções sobre trabalho. Você quer ver isso na sua Bíblia? Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Faça isso aí agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que a gente lê aqui? A palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Então veja que Deus estava interessado em que o homem trabalhasse. Nós precisamos lembrar que o pecado original, como a gente diz, né, ou o evento da queda, só ocorre no capítulo 3. Nós estamos no capítulo 2. É claro que por causa do pecado, as circunstâncias do trabalho, e não somente dele, ficaram mais árduas, mais difíceis, é verdade. Aliás, toda a vida, de um modo geral, passou a ficar mais difícil, porque o homem transgrediu a palavra de Deus, a ordem de Deus. Mas o trabalho, propriamente dito, já entrou no mundo antes mesmo da queda. O trabalho não é decorrência da queda. O trabalho não é um castigo de Deus para o homem. O trabalho é uma bênção na vida do homem, para a sociedade, para a humanidade. Então nós devemos encarar o trabalho como um dos propósitos de Deus para o homem. O trabalho honesto, o trabalho digno é sim um dos propósitos de Deus para o homem. Se é o próprio Deus que tem esse propósito, então nós devemos buscar em Deus as diretrizes para o exercício dessa atividade. Então a pergunta de hoje, queridos, é a seguinte: o que é que nós podemos aprender na Bíblia sobre o trabalho? Que lições, por exemplo, o apóstolo Paulo e a Bíblia como um todo pode nos dar a respeito do exercício da atividade laboral, a respeito do trabalho? E eu quero aqui fazer algumas considerações sobre esse assunto com vocês nessa noite. A primeira consideração, anote aí: a Bíblia faz uma séria advertência contra a preguiça. Nós já começamos por aí, tá? A Bíblia faz uma séria advertência contra a preguiça. Você sabia que a Bíblia não gosta do homem preguiçoso, da pessoa preguiçosa? Você sabia disso? A Bíblia não gosta. A Bíblia faz advertências contra a preguiça. E ela faz isso de uma forma até assim, irônica. Sabe por quê? Porque ela vai tomar como exemplo, ela vai tomar como sinal de alerta, né? Ela vai tomar como meio de instrução a formiga. Você já leu isso na sua Bíblia? Deus mandando a gente aprender com a formiga? Você sabia que você pode aprender alguma coisa com a formiga? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6. O que a gente pode ler a partir do versículo 6? Abriu? Veja bem, o proverbista, ele diz assim a partir do versículo 6: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha aí a exortação. Aí ele prossegue, né? Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Aí no verso 10 ele continua: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. Ou seja, virá repentinamente. Quando você menos esperar, a pobreza vem sobre você. A miséria
atacará como um homem armado. É algo violento. O que Deus está nos ensinando a partir da lição da formiga? Anote aí, em primeiro lugar, um estilo de vida preguiçoso é sinal de ignorância. Você sabia disso? Quem é inclinado à preguiça, quem foge do trabalho, quem se esquiva dele, é ignorante. Ignorante no sentido de ser estúpido, agir com estupidez, porque não adquiriu conhecimento. Olha o que a palavra de Deus está dizendo no versículo 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Então, aquele que não observa esse princípio, não é sábio. A palavra de Deus está dizendo que nesse assunto, nós precisamos aprender com a pedagogia da formiga. E a partir do momento que a gente assimila essa pedagogia, a gente assimila esse ensinamento, a gente se torna uma pessoa sábia. Então, quem não é inclinado ao trabalho, é uma pessoa que age com ignorância, que age com estupidez, que está prejudicando a si próprio, está prejudicando a sua família, está prejudicando a sociedade. E muitas vezes está prejudicando a igreja. Olha o que a palavra de Deus diz nos versículos 7 e 8 agora. Presta bem atenção nisso. A palavra diz assim: não tendo ela chefe, ou seja, não tendo a formiga chefe, nem oficial, nem comandante, no verão, o que ela faz? Prepara a sua comida. E no tempo da colheita, o que acontece? A Bíblia está dizendo que ela então ajunta o seu mantimento. Amados, a formiga nos serve de exemplo de um ser que age de forma, anota aí, espontânea, de forma diligentemente planejada, e em terceiro lugar, de forma produtiva. Eu vou repetir para você. A formiga é um exemplo de ser que age de maneira espontânea, diligentemente planejada e de forma produtiva. Por quê? De forma espontânea, porque no versículo 7, o proverbista está dizendo que ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante. E, no entanto, ela tem o quê? Proatividade. Ela tem iniciativa. Ela sabe o que precisa ser feito, ela vai lá e faz. Não precisa ninguém ficar com a faca no pescoço dela, mandando ela fazer o que precisa ser feito. Ela olha, ela analisa as circunstâncias e ela sabe o que ela precisa fazer. Ela tem proatividade, ela tem iniciativa, diferentemente de algumas pessoas, que o mundo está caindo, o mundo está desabando, e ela é incapaz de levantar uma palha. Ela é incapaz de dar um passo à frente. Ela é incapaz de fazer alguma coisa. Ela está vendo, ela sabe o que precisa ser feito, mas ela só faz se botarem a faca no pescoço dela. Ela só faz se ela for obrigada. Ela não consegue ter proatividade, ela não consegue ter iniciativa. A formiga não é assim. A formiga age sem ter chefe, sem ter oficial sobre ela, sem ter comandante. Essa é a formiga, essa é a lição da formiga. E o preguiçoso? Diferentemente da formiga, qual é a postura dele? O versículo 9, 10 e 11 fala do preguiçoso. O que a Bíblia está falando sobre o preguiçoso no versículo 9, 10 e 11? Olha aí para a sua Bíblia. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono?
Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Queridos, o preguiçoso é essa pessoa aqui caracterizada. É a pessoa que não está nem aí para a hora do Brasil. As pessoas estão precisando dela, ou dele, e ele não está nem aí. Quer ficar de perna para o alto, quer descansar mais um pouco, quer dormir mais um pouco, e a hora está passando, as coisas estão acontecendo. E a pessoa não está nem aí. E a pessoa quer viver encostado, quer viver, sabe? A Bíblia está dizendo que essa pessoa vai ser surpreendida. Vai chegar o dia em que essa pessoa vai ter necessidade. E ela não vai ter autonomia para suprir a própria necessidade. Por quê? Porque viveu encostada, viveu relaxada, viveu de forma negligente. Enquanto tinha força, enquanto tinha saúde, enquanto a mente estava boa, enquanto o vigor estava lá em cima, a pessoa não quis nada com trabalho, não quis nada com emprego, não procurou se capacitar, não procurou estudar, não procurou melhorar, não procurou fazer nada, só viveu, passou a vida toda encostado. A formiga não. A formiga olhou as circunstâncias e ela percebeu, é verão. Então é hora de fazer o quê? É hora de trabalhar, é hora de semear, é hora de plantar. Isso é o que caracteriza a diligência da formiga. Ela analisa o que está ao seu redor e ela age de maneira sábia, de maneira prudente, de maneira diligente. Ela tem um cuidado de trabalhar, de fazer algo produtivo. Tanto é que quando chega no momento oportuno, a Bíblia diz o quê? Que ela começa a fazer o quê? A juntar. Ela começa a colher o fruto do seu trabalho. É o que está escrito aí em Provérbios. No verão ela trabalha, no verão ela semeia, no verão ela planta, no verão ela arregaça a manga e cai para dentro. Aí lá na frente, o que ela faz? Agora eu vou aproveitar o fruto do meu trabalho. É sábia, é prudente, é organizada, se planejou durante a vida. O preguiçoso não. Olha o que vai acontecer com o preguiçoso de acordo com Provérbios. A palavra de Deus está dizendo que o preguiçoso vai sofrer os danos do seu próprio estilo de vida, que foi durante todo esse tempo, durante a sua existência, avesso ao trabalho. E tem gente assim. Tem gente que não gosta de trabalho. Tem gente que é preguiçoso. Tem gente que não tem ânimo para trabalhar, que não quer saber de trabalho, quer saber de viver pedindo, de viver encostado no ombro dos outros. Não tem autonomia. Segunda lição dessa noite que nós podemos aprender a respeito do trabalho, da ética do trabalho, é que a Bíblia, além de fazer uma séria advertência contra a preguiça, é que a palavra de Deus também faz uma exortação ao trabalho, ou seja, ela repreende a preguiça, por um lado. Por outro lado, ela incentiva o trabalho. O trabalho precisa ser incentivado dentro das nossas casas, dentro da igreja, na sociedade como um todo. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Há vários tipos de trabalho.
há várias formas de se trabalhar, de se contribuir para a economia de um país, de se contribuir com a própria família, com a sociedade, com a comunidade, com o meio onde nós estamos inseridos. Há diferentes formas. Mas tem gente que não gosta nem de uma nem de outra. Tem gente que só quer viver na dependência do outro. A pessoa não tem disposição para o trabalho, a pessoa parece que fala de trabalho, a pessoa tem urticária. Isso é um problema. Sabe por que isso é um problema? Porque isso acaba sobrecarregando alguém que está do seu lado. A Bíblia não está falando, e a gente vai ver isso aqui agora, das pessoas realmente necessitadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existem aquelas pessoas realmente necessitadas, carentes. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas precisam ser socorridas. Essas pessoas precisam ser amparadas, inclusive pela igreja. Agora, a Bíblia vai fazer um sério alerta contra as pessoas mal intencionadas, as pessoas preguiçosas, as pessoas que não têm disposição para o trabalho e que já criou até um hábito, criou até um mau costume de viver pedindo, de viver encostado. Quero que você abra agora a sua Bíblia, por favor, em 2 aos Tessalonicenses. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Você está em 1 Timóteo comigo? É só você voltar um livro. Está em Timóteo, 1 Timóteo, volta um livro, que você vai encontrar logo 2 Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia comigo, no capítulo 3, a partir do versículo 8. O que o apóstolo Paulo tem a dizer mais sobre esse tema? Paulo vai dizer assim aos Tessalonicenses: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos o quê, irmãos? Exemplo em nós mesmos. Exemplo. Paulo queria ser exemplo de um homem que tinha disposição para o trabalho. Interessante é que ele conjugava as duas coisas, né? Ele trabalhava na obra e também trabalhava fora da obra. Ele era apóstolo, era missionário, tinha um coração pastoral, era plantador de igrejas, mas trabalhava fora. Quando precisou, Paulo foi fazer tendas. Quando foi necessário, Paulo arregaçou a manga e foi fazer tendas. Foi trabalhar. Foi arrumar subsídio para a sua subsistência. E aí ele continua. Ele fez isso para dar exemplo. Para dar exemplo. Para nos imitardes. Para que a igreja pudesse olhar para ele e saber como convinha proceder. Como era conveniente proceder. Aí o versículo 10 agora. Porque quando ainda, eu estava convosco, vos ordenamos isto. Olha o que Paulo ordenou à igreja. E às vezes a gente acha que a gente é muito duro. Às vezes a gente acha que a gente vai ofender o fulano e o beltrano, falando o que precisa ser falado, colocando as coisas em ordem no devido lugar. Olha o que o apóstolo Paulo ordenou à igreja. Você acha isso aqui um escândalo? Pois Paulo não estava preocupado com isso não. Qual foi a ordem de Paulo para a igreja? Leia comigo. Ele vai dizer assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também
não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós, ou seja, no meio da igreja, no meio da cristandade, é o que estava acontecendo lá na igreja dos Tessalonicenses. Aí Paulo vai dizer, pois nós, fomos informados de que entre vocês há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia, ou seja, certas pessoas não fazem o que é certo e ainda vão fazer o que é errado. Se não bastasse deixar de fazer o que é certo, ainda intensificam o problema fazendo o que é errado. Não fazem o que convém para fazer o que não convém. Sabe por quê? Porque a pessoa está ociosa. Olha, existem alguns ditados populares que são carregados de verdades. Tem um ditado popular que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. E esse ditado popular tem um quê de verdade. É isso que Paulo está dizendo. Algumas pessoas na igreja dos Tessalonicenses não queriam trabalhar, viviam ociosas, eram adeptas da preguiça, não aprenderam a pedagogia da formiga. E por estarem ociosas no seu dia a dia, elas viviam de casa em casa, perambulando para lá e para cá, com tititi aqui, com tititi ali, com disse-me-disse para lá, com disse-me-disse para cá, e perturbava a ordem. Estava fazendo fofoca, estava indo na casa de um, comendo ali, via o que acontecia na casa de um, aí ia para a casa do outro, aí via o que se passava ali, aí ia na casa de um terceiro, aí ficava nesse leve trás, ficava nessa pedição, nesse mau hábito, nesse mau costume. E Paulo vai dizer que isso está fora de ordem. Não é assim que o cristão deve proceder, não é assim que a igreja deve proceder. Está fora de ordem isso aqui. Isso está fora de ordem. O ócio, a preguiça, não, tem alguma coisa errada. Olha o que Paulo está dizendo. Aí no versículo 12 ele continua, acompanha comigo aí na sua Bíblia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está invocando o nome do Senhor Jesus Cristo para respaldar a sua autoridade. A autoridade sobre o que ele está falando. Ele está falando com autoridade apostólica. Ele está falando com conhecimento de causa. Ele está doutrinando a igreja como é que a igreja tem que proceder, como é que os irmãos precisam proceder. Então Paulo está invocando o nome do Senhor Jesus Cristo e ele diz a elas, ou seja, a essas pessoas que não querem trabalhar, que querem viver de casa em casa, pedindo aqui, pedindo ali, se encostando aqui, ficar de fofoquinha, ficar de leve trás, xeretando aqui, xeretando ali, levando para lá, trazendo de lá para cá, de cá para lá, daqui para colar. Olha o que Paulo está dizendo. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, vamos resumir aqui as palavras do Paulo? Vai trabalhar. Vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar, minha irmã. Procura alguma coisa para fazer. Ocupa a tua mente. Ocupa o teu dia a dia, a tua manhã, a tua tarde. Faz alguma coisa para agradar a Jesus. Vai estudar. Vai produzir alguma coisa boa para a tua família, para a sociedade, para a comunidade, para o meio onde você está inserido. Jovens, estão começando a vida aí agora.
já comecem a se preocupar com isso. Vamos procurar um trabalho, vamos mandar um currículo para lá, para colar, vamos fazer um concurso, vamos fazer um cadastro na internet, vamos entrar num site, vamos ligar. Ó, está precisando de alguém aí? Ó, eu sei fazer isso. Sabe como eu comecei a dar aula? Eu comecei a dar aula em 2001. Meu irmão, eu estava querendo dar aula. Mas a gente tem dificuldade, é verdade, né? Assim, para você iniciar, começar um trabalho, é difícil. A gente não nega essas dificuldades do nosso país. Mas aí o meu irmão chegou para mim e falou, ele me ligou, o Cleito, ele falou assim, Albert, olha só, eu vi um anúncio no site dizendo que a instituição X está precisando de professor. Aí opa. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Você acha que eu fiquei trancado no quarto, 24 horas de oração e jejum? Você acha que eu ajoelhei e não saí do quarto? Não! O que eu fiz? Eu orei e agi. Eu peguei o telefone celular, liguei, falei com a menina lá que me atendeu, com a moça lá, e falei, ó, eu sou Albert, eu sou professor disso, daquilo, eu queria saber se realmente vocês estão precisando de alguém, porque eu queria uma oportunidade. Aí a moça falou assim, mas você dá aula de quê? Eu falei, eu dou aula de língua portuguesa, eu dou aula de redação oficial. Ela falou, redação oficial é interessante, está caindo muito em concurso. Será que você podia mandar uma aula demonstrativa para a gente? Porque a aula era em PDF. Aí eu falei, claro que eu posso. Eu vou falar, não vou mandar? Não, posso mandar. Quando é que você quer? Agora? Aí ela falou, você tem até tal dia, até tal hora para me mandar a aula. Meu irmão, eu fui para dentro do computador, caí dentro ali, liguei e fiquei escrevendo, e abri um livro aqui, abri um livro ali, pesquisei e tal, e mandei a aula. Aí depois veio o resultado, nós analisamos aqui a sua aula, você foi aprovado, você vai passar agora a integrar a equipe de professores. Então é assim, meu irmão, é assim, tem que ligar, tem que perguntar, tem que se apresentar, tem que mostrar disposição. Agora você quer trabalhar, aí você fica em casa, sentado ali, a vida toda, a semana toda, esperando cair do céu. Sabe quando é que você vai trabalhar? Dificilmente, né? Dificilmente alguém vai te dar um emprego. Então Paulo está dizendo para essas pessoas da igreja de Tessalônica, que essas pessoas têm que trabalhar, e se não quiserem trabalhar, não comam. Paulo está dizendo, olha, comam o seu próprio pão. Agora, vírgula, leia o versículo 13. Leia o versículo 13. A gente precisa pregar toda a mensagem de Deus. O que está escrito no versículo 13? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o quê? O bem. O que está acontecendo aqui na igreja de Tessalônica? Na igreja de Tessalônica havia, vamos dizer assim, três grupos. Resumidamente, tá? 3 grupos. Primeiro grupo, dos trabalhadores, daqueles que trabalhavam, que se sustentavam. Segundo grupo, os preguiçosos, os que queriam viver encostado, os que adquiriram o mau hábito de não trabalhar, aqueles que não aprenderam a pedagogia da formiga. E um terceiro grupo, é o que está implícito no versículo 13. Quando você estuda o contexto da igreja, você entende isso. O terceiro grupo que está implícito aqui no versículo 13, é o grupo dos necessitados. Daqueles que realmente precisavam, daqueles que tinham que ser socorridos, daqueles que precisavam do auxílio da igreja. Aí Paulo vai dizer o que para os demais irmãos? Olha, vocês precisam ter bons olhos para com essas pessoas. Não é porque uma laranja está podre que todo o cesto vai ser jogado fora. Não. Separa com sabedoria a laranja podre das laranjas boas.
Aqueles que são preguiçosos, não comam, trabalhem, vai caçar um emprego. Agora, aqueles que estão passando por dificuldade, que estão na luta, que estão tentando ali, mas está difícil, o negócio está difícil, você sabe que o cara está tentando, você sabe que a pessoa está querendo, você sabe que ela está querendo uma oportunidade, mas está difícil, não está dando, o negócio está complicado para ela. Aí Paulo vai dizer, com essas pessoas, vocês precisam ter um olhar diferente. Essas aí precisam ser amparadas pela igreja. É isso que Paulo está querendo dizer no versículo 13. Terceira e última lição. Vamos voltar lá para o texto. 1 Timóteo capítulo 6. A Bíblia nos falou então sobre uma séria advertência contra a preguiça. Já vimos na Bíblia uma exortação profunda ao trabalho, né? Uma orientação para se trabalhar. E agora, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia, por intermédio do apóstolo Paulo, vai nos dar instruções sobre como proceder no próprio trabalho. Como é que nós devemos proceder no próprio trabalho? Paulo vai dizer também isso, a Bíblia vai dizer isso. O trabalho faz parte da intenção de Deus para o homem. Então, é o próprio Deus quem está preocupado em dar as diretrizes sobre esse assunto. Então, Paulo vai dizer no versículo 1, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está querendo dizer que nós precisamos tratar o nosso patrão com honra. Quem é o patrão aqui? A palavra patrão aqui, que eu estou mencionando, tem um significado amplo. Patrão aqui é aquela pessoa que está colocada com autoridade sobre a sua vida. Pode ser o seu chefe imediato, pode ser o seu gerente, pode ser o seu supervisor, pode ser o seu diretor. Eu não sei que nome você vai dar, mas aquela pessoa que na instituição foi colocada sobre você, com responsabilidade sobre o seu serviço, né? Com a atribuição de te contratar, de te supervisionar, de te orientar como você deve fazer, como é que você deve executar a sua tarefa, Paulo está dizendo que essas pessoas precisam ser honradas por nós. O nosso procedimento no local de trabalho tem que ser de tal forma que o nome de Deus e o Evangelho sejam exaltados. Há muitos cristãos que dentro das suas instituições de trabalho, dentro do comércio, dentro da sua empresa talvez, sei lá, desonram o nome de Deus, dão um mau testemunho. Aí o patrão, o gerente, às vezes, vem cá, você é crente mesmo? Eu não sabia que você era crente, fazendo isso. Você já viu aquela pessoa que às vezes chega assim, olha, lá no trabalho o bicho está pegando. Olha, meu gerente isso, meu chefe aquilo, e o fulaninho isso, o fulaninho aquilo, e parece que a empresa toda brigou com ele. Parece que a empresa é o verdadeiro inferno, e só ele é o anjo, ali no meio. Você já viu essa pessoa? Briga com todo mundo, briga com tudo. Arranja inimizade com o chefe, com o colega de trabalho, com o diretor, com a pessoa do caixa, a pessoa da cantina, briga com a faxineira, briga com o zelador, briga com todo mundo. A pessoa não consegue ter paz dentro do local de trabalho.
ela está em guerra, ela está brigando com todo mundo, ninguém presta, só ela que presta. Gente, tem alguma coisa errada aí, vamos pensar. O que está havendo? Como é que você está se comportando no seu local de trabalho? Faça uma reflexão. Vamos refletir, vamos pensar. Será que o meu comportamento realmente está refletindo o comportamento de um crente, de um cristão? Então Paulo está dizendo que a nossa postura no nosso local de trabalho tem que ser de tal maneira que o nome de Deus e o Evangelho sejam glorificados, sejam honrados. E como é que a gente então pode, por exemplo, desonrar o patrão, desonrar o chefe? Quando é que a gente pode dar um mau testemunho no local de trabalho? Há vários exemplos. E eu sei que alguns passaram pela sua cabeça. Por exemplo, você dá um mau testemunho no local de trabalho quando você vive chegando atrasado. Você dá um mau testemunho no seu local de trabalho. Você sabe que você tem um horário para cumprir. Aquilo foi acordado, aquilo foi combinado. Olha, você vai receber X para trabalhar tal e tal dia, de tal a tal horário. E a sua função é fazer isso, isso e isso. Aí você, que combinou, aí você começa a fazer de uma outra maneira, da forma que você acha que tem que fazer. Aí você não quer dar satisfação porque você chegou mais tarde, você acha que você que é o patrão, você que é o gerente, você que é o chefe, aí você chega a hora que quer, você sai a hora que quer, o dia que você quer ir você vai, o dia que você não quer ir você não vai, e aí depois quando você é mandado embora, aí você vem para a igreja pedir oração dizendo que o diabo está furioso. Que diabo está furioso? Que nada, meu irmão, é você que é um mau empregado, é você que é um mau funcionário, tem diabo furioso com ninguém não. É você que tem que ser crente e cumprir o que você tratou. Chega no horário, faz a tua tarefa direito, que você vai ver que o diabo não vai ficar furioso como você acha que ele está ficando furioso, não. Cumpre o teu papel no seu local de trabalho, meu irmão. Trabalha, honra o Evangelho, honra o nome de Deus. Cumpra as diretrizes. Olha, eu vou te contratar, mas você vai fazer isso, isso e isso. Aí você, não vou fazer isso aqui não, vou fazer não. Aí, daqui a pouco, passa lá no RH, passa lá no departamento pessoal, para assinar a sua rescisão. Você está sendo despedido. O diabo se levantou, meu irmão. Pastor, ora aí, porque o diabo está bravo, o diabo está furioso. Está furioso nada, meu irmão. Está furioso nada, está dando mau testemunho, está trabalhando mal. Ninguém quer ficar com funcionário mal na empresa, não. Você ficaria? Fala a verdade. Se você fosse patrão, se você fosse dono de um comércio, dono de uma empresa, você ficaria com um mau funcionário? Ficaria com um mau funcionário? Ficaria com um mau professor na escola? Eu que falei de professor aqui de aula. Você ficaria com um mau professor dentro da sua escola? Você contrataria alguém ruim para trabalhar na sua casa? Ficaria com essa pessoa durante muito tempo? O que você faria? Mandaria embora, porque você não vai ficar pagando um salário, investindo na vida de alguém que não quer nada com a hora do Brasil, que não está nem aí para nada. Você vai dispensar, vai mandar embora, vai dar oportunidade para quem quer trabalhar. Segundo lugar, ainda aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 2 agora. Olha o que Paulo vai dizer. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina, Timóteo, ensina esse povo aí da igreja de Éfeso essas coisas, ensina, você é o pastor, você é o supervisor, recomenda aos irmãos que procedam dessa forma. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, se o teu patrão for crente, se você foi contratado por alguém que é da fé, você tem que honrar em dobro. Você tem que ser mais diligente, você tem que ser mais cuidadoso.
Sabe por quê? Porque ele é crente como você, ele é amado por Deus, ele comunga da mesma fé, ele é digno de dupla honra. Se você honra o ímpio, você tem que honrar mais ainda o irmão da fé. Ah, mas porque a gente é irmão, eu posso tratar de qualquer jeito, eu posso trabalhar de qualquer maneira. Paulo está dizendo, não é assim. Não confundam as coisas. Paulo está dizendo, Timóteo, fala para o povo aí de Éfeso não confundir as coisas. Tome cuidado. O fato de nós sermos todos cristãos, todos da mesma fé, querido, não justifica uma postura relaxada, negligente, desordenada. A gente não tem liberdade para tratar com desdém as autoridades constituídas sobre nós. Nós devemos tratar com respeito, com consideração, principalmente se for da fé, da mesma fé. Se for cristão como você e eu somos. É isso que a Bíblia está dizendo sobre o trabalho, querido. Essa é a ética do trabalho que está na Bíblia. Conclusão. Como é que a gente pode então aplicar isso para o nosso dia a dia? Você entendeu o texto. Agora, como é que ele se aplica à sua vida no seu dia a dia? Em primeiro lugar, nós devemos sair daqui hoje com uma ideia clara sobre o trabalho na Bíblia. Trabalho na Bíblia não é maldição. Não é maldição decorrente do pecado. Ah, porque o homem pecou, agora a gente tem que trabalhar. Não, você tem que trabalhar porque isso faz parte do propósito original de Deus para o homem. Eu disse que o trabalho foi instituído antes da queda, antes do pecado original. Então, meu irmão, arregaça a manga, cai dentro, vai trabalhar. Segundo lugar, anime-se. Meu irmão, anime-se. Ânimo! Terça-feira, de manhã cedo, vamos lá, quem pode, pode, quem não pode, tudo bem. Agora, quem pode lá, dar uma força, fazer alguma coisa, descascar uma batata, comprar um pão, talvez você não possa virar o concreto, mas você não pode ir ali na padaria comprar um pão para aquele que está virando a massa, o concreto, depois parar, tomar um café. Você não pode pegar uma água gelada, ir lá e servir o pessoal que está trabalhando duro ali, assentando tijolo. Talvez você não saiba lidar com isso. Mas só o fato dele ter que parar, caminhar até lá, depois voltar, não, você já... Não, fica aí, eu vou lá, eu pego a água gelada, eu sirvo aqui. Eu descasco a batata, eu boto para cozinhar, eu faço um café, eu como pão, eu passo a manteiga, eu corto pão. Então, meu irmão, ânimo, vamos trabalhar. E quando a gente se anima a trabalhar, querido, de forma diligente, de forma responsável, sabe o que acaba acontecendo? A gente passa a honrar a Deus, a gente passa a honrar a nossa família, a gente honra a nossa família. Vou fazer uma pergunta para você? Me responda não, mas pense. Você gostaria de ter alguém preguiçoso dentro da sua família? Dentro da sua casa? Você se sentiria à vontade ou você se sentiria constrangido? Pensa. Então, quando você é dado ao trabalho, quando você tem disposição para o trabalho, quando você corre atrás, você está honrando a Deus em primeiro lugar. Porque Deus fez você para trabalhar. Você está honrando em segundo lugar a sua família. Em terceiro lugar, você está honrando o seu país, a comunidade onde você vive, a sociedade onde você vive. Você está honrando o seu país, você está contribuindo para a vida econômica do país. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, meu irmão. 15 anos de idade, por graça e misericórdia, eu ainda não era crente, eu não conhecia os caminhos do Senhor, mas Deus teve esse cuidado comigo. Com 15 anos de idade, eu trabalhava, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar e 2 ônibus para voltar. Trabalhava de manhã e fazia o meu 2º grau à noite. Depois que eu terminei o 2º grau, eu comecei a fazer faculdade. Mas não foi imediatamente não, eu só fui fazer faculdade 10 anos depois. 10 anos depois eu entrei na universidade. Por quê? Eu casei novo
E eu entrei na universidade, eu já tinha 2 filhos. Eu tinha Flaviane e Júnior. Eu entrei na universidade em 2003. Flaviane nasceu em 2002. Júnior nasceu em 99. Eu saía de Paracambi, 4h40 da manhã, para estar 8 horas da manhã na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Eu estudava até 10 para meio-dia. Saía correndo para poder pegar 1 hora no trabalho. Eu fiz um acordo com a chefia. Saía do trabalho 18h30. Às vezes 18 horas. Sabe por quê? Porque eu tinha que ganhar o pão. 19 horas, 19h10, 19h15, eu tinha que estar em sala de aula dando aula. Eu fazia a faculdade de manhã, acordava 4h40, trabalhava à tarde e à noite ainda ia dar aula em Niterói. Eu ia para Niterói de manhã, voltava para o centro da cidade na parte da tarde e voltava para Niterói de noite. Sabe que hora acabava a minha aula? 10h15, 10h10, 10h15 da noite. Aí eu tinha que voltar lá para a rodoviária Novo Rio para pegar o último ônibus da noite para Paracambi. Se eu perdesse, meu filho, é aquela música, né? Se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. Se eu perdesse aquele ônibus, querido, eu estava propenso a dormir na rua. Como eu tinha família em Nova Iguaçu, que era o meio do caminho, eu até podia me encostar lá por Nova Iguaçu. Mas graças a Deus, eu nunca perdi o último ônibus da noite voltando para Paracambi. No dia que eu tinha que dar aula, eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. No dia seguinte, 4h40, eu tinha que estar de pé para poder ir para a faculdade. Fui para a reserva agora. É novo. Claro, é igual a formiga. Planta no verão, quando chega na hora, faz o quê? Colhe. Eu plantei no verão. Casado com a minha esposa, tive que deixá-la em Paracambi e fiquei 1 ano e meio em Guaratinguetá estudando. Fui fazer concurso no Maracanã. É a formiga. No verão, vou plantar. Agora o que eu vou fazer? Vou colher e vou colher. Então, meu irmão, trabalho não mata ninguém. Trabalho dignifica a Deus, a família e a sociedade. Entendeu, irmãos? Então, amados, que possamos aprender com a pedagogia da formiga, que possamos aprender com a orientação do apóstolo Paulo e que Deus abençoe sua vida. Amém? Graças a Deus. Antes de devolver a palavra para o nosso irmão Eduardo, deixa eu quebrar aqui o seu script aqui, meu irmão. Eu queria chamar a nossa irmã Catrinque. Vem cá, Catrinque.